Pronto. Recomeçou. Recomeçando, né? Então temos aí um problema, né, entre todos os discursos que giram em torno da alienação parental, que não é uma discussão restrita ao campo do direito, né, a parte do direito, mas envolve diversos campos de saber, inclusive a psicologia, enfim, as equipes, né, interprofissionais, enfim, e que também ela tem como contraponto a discussão em torno do abuso sexual. Então, se há uma denúncia de abuso sexual, existe uma certa inflação aí de denúncias de abuso sexual, enfim, a gente vive uma judicialização em profundidade, né? Então as questões relacionais, elas facilmente, né, elas são direcionadas aos tribunais de justiça, e a criança que exibe algum tipo de sintoma ou tem alguma fala reveladora que manifesta alguma coisa da ordem da sexualidade, pode ser muito mal interpretado, aquilo pode ser entendido como abuso sexual, aquilo pode virar um processo, e aquilo ser um grande problema, e também, ao mesmo tempo, uma vez que, em resposta, né, a uma espécie de contragolpe da questão do abuso sexual, surge a suposição de alienação parental. Se houvesse a mãe, por exemplo, ela fez a denúncia do abuso sexual, não, a mãe fez e, bom, e aquilo daí parece ser alguma coisa fantasiosa e não tem muito pé numa realidade, então a mãe pode estar alienando, e a gente vê realmente uma questão muito difícil resolvida e que vira um grande impasse. E a criança não é sujeita em momento Em nenhum, nenhum né? momento. É mais curioso, acho que o grande problema, tem muitos problemas que eu também trago, que é isso dentro de uma doutrina da criança visto como sujeito de direitos, para que lado for. Em nome da proteção da criança, em nome do bem da criança, mas se ela fala, se revela alguma coisa, se revela, se essa fala é desqualificada, eu acho que no final das contas essa fala não faz com que ela seja reconduzida realmente ao lugar que caberia enquanto sujeito, da forma como a gente entende a partir da psicanálise, né? Agora, um fato curioso que eu descobri no percurso da pesquisa é que essa discussão, na verdade, remete ao contexto norte-americano dos anos 70 e 80. Né? O abuso, a memória do abuso vivido na infância, do abuso sexual, em que a figura principal é do pai que abusa. Isso no contexto norte-americano é muito interessante ter descoberto isso, em que houve nos anos 60, 70, uma proliferação de diagnóstico, que eram os transtornos de múltipla personalidade, né? Deu bastante filme. Exatamente, isso foi reconhecido lá pelo campo da psiquiatria, né? Da família, que Né? nós temos. Não lembro? O nome dele. E aí tem o diagnóstico que surgiu, e os terapeutas norte-americanos, né, que, enfim, inclusive, bom, começaram a criticar a psicanálise, dizendo que Freud ele não atentou suficientemente à questão do trauma realmente real, que ele trouxe o plano fantasial que teria sido uma realidade, né? Esses pacientes traziam memórias infantis, uma experiência traumática, então houve uma espécie de inflação, de explosão de denúncias de abuso sexual, né, de patologia, de uma certa patologia, cuja revelação, a confissão, se dava a partir de um abuso vivido na infância, em que os pais teriam sido, principalmente um homem, o principal abusador. Num contexto aí de crítica, de um movimento forte feminista, né, enfim, também é um momento aí importante, né, de crítica ao modelo patriarcal de família, né, uma certa dominação masculina que modelava a família até então, tradicional, norte-americano, e o homem era visto de fato como um grande predador em potencial. Então esse foi um contexto aí bastante marcante aí no norte-americano, que eu acho que também teve influência em diversos países, e é claro que depois, com essas descobertas, né, de memórias vindo à tona em terapias de que teria havido uma espécie de abuso sexual extenso, né, da família, dos pais, dos homens,
também se voltava, isso virava para ações judiciais contra a própria família, né? Então eram filhos que já adultos julgavam os próprios pais por terem lembrado de uma experiência traumática e terem sofrido e por isso ter o transtorno, e os pais eram acusados e julgados por causa disso, né? É interessante porque foi nesse mesmo contexto, né, de uma espécie de judicialização, uma amálgama, né, de judicialização com a medicalização também, né, que a psiquiatria aí fazendo parte do cenário também político, social, e que vão surgir, já no final dos anos 80 e 90, a percepção de que boa parte daquelas memórias também eram memórias bizarras, então que não poderia ter muito, enfim... A gente tem várias experiências, até no Brasil teve isso também, o mais famoso, não lembro, é a Escola Parque, né, que eram os alunos da escola que, enfim, no final das contas, a escola faliu e aqui parecia não ter muita realidade. E a gente tem vários depoimentos sobre isso, enfim, né? Então, assim, eu percebi que, na verdade, havia algo de fantasia ou de realidade psíquica naquelas memórias que eram não tão verdadeiras assim. Tanto é que depois foi criado, nos Estados Unidos, uma fundação da Síndrome da Falsa Memória, em 92, cujo grupo de pais, né? O grupo que dedicava-se a apoiar os pais acusados a abrir processos judiciais e a divulgar os perigos de uma psicoterapia irresponsável. Então, vejam, a resposta é de que o abuso não acontecia e que então eram falsas memórias, então uma associação de pais. Então é esse contexto, esse jogo político de forças que estavam em acontecimento, né, gerando esse grande impasse, e certamente foi a partir dos anos 80 que o Richard Gardner trouxe a ideia de alienação parental, que, como já disse de início, para ele uma patologia que pressupõe uma falsa memória, né, uma falsa memória que no sentido mais radical de que a criança teria sido abusada sem ter sido abusada, né? Então temos ali um problema, na verdade, que remete a esse contexto, né, que ainda se torna, não conseguimos nos livrar até agora, pelo menos no Brasil não, né, dessa discussão, e eu acho interessante porque tem autores muito interessantes que trazem essa discussão da alienação parental para um contexto de discriminação, de luta entre gêneros, né? Então eu tenho uma autora que eu falei de início, uma jurista portuguesa, Maria Clara Sotomayor, que faz uma crítica muito interessante, eu acho que tem que ser levada em conta nos discursos em torno da alienação parental, e que ela percebe, né, que o Gardner falava, né, de uma epidemia de denúncias, de falsas denúncias de abuso sexual. Quando se falava de uma epidemia de denúncias de abuso, o Gardner vai falar de uma epidemia de falsas denúncias. E aí, na visão da Sotomayor, ela diz o seguinte, que os alardes de Gardner serviram para tornar patológico os direitos legais por parte da mulher que, em muitas situações, defendem seus filhos. E que, no final das contas, é um conceito, é uma ideia que contribuía para desvalorizar a palavra da criança e para invisibilizar a violência contra a mulher e contra as crianças. Tá? Tem, então, um campo de batalha entre gêneros, né? E a forma como o Gardner empregou a ideia de síndrome de alienação parental serviu como instrumento de discriminação entre gêneros, né? A discriminação dos homens contra as mulheres, porque a palavra dela cai em descrédito e o que a criança falar também não tem muita importância, porque vai ser uma falsa memória. Vai ser uma indução, vai ser alguma coisa implantada por essa mulher que, enfim, né? Então ela usa, diz que o diagnóstico criado pelo Richard Gardner tem um significado ideológico de, ao termo dela, menorização das crianças e a discriminação de gênero contra as mulheres. Então eu pego esses dois pontos, são os discursos que giram em torno da alienação parental. A gente tem várias publicações em torno disso, do direito, da psicologia, de outras áreas também.
né? E essas duas ideias centrais. O que significa, então, menorização da criança? Eu entendo que seja tornar a criança, colocá-la no lugar de objeto, porque o que ela for falar não vai ter valor de verdade. E a misoginia, um repúdio contra o feminino. Eu vou pegar essas duas ideias e trazer para a psicanálise. Tá? Bom, criança, sujeito ou objeto, né? Então, a menorização da criança tem como significado, como já disse, desprover ela a fala dela do ponto de vista jurídico como sendo verdadeira. Então, se ela manifesta algum sofrimento, é irreal, é imotivável. Porque, assim, é claro que há casos e casos, mas casos, são casos muito diferentes, tem casos realmente... Eu até digo, assim, eu acho que a lei da alienação parental, ela deu uma certa segurança jurídica para certos operadores de direito, poder tomar decisões, enfim, não demonizo nada não, acho que a questão não é essa, certo? Mas, e realmente, as situações que a criança ela está sendo muito manipulada, afastada, há situações assim, não tem dúvida também. Mas também tem situações em que eu vejo a justiça entrando de uma forma extremamente violenta, de que não importa que a criança diga que ela não quer, que ela não deseja, que ela tem ódio, que o ódio não é trabalhado, porque aquilo seria uma influência de alguém e tudo mais, e ela vai ter que fazer de qualquer maneira e se aproximar de alguém com quem ela está tendo alguma dificuldade relacional, né? E às vezes acaba sendo uma experiência muito traumática porque não resolve de fato assim, dessa forma, né? Porque também há no direito contradições do que seja a criança como sujeito. A verdade é essa, né? Assim, porque tem um texto que eu cito muito, gosto muito, da Ariane Terry, né? Que ela fala quando foi criada a Convenção Internacional, quando houve a Convenção Internacional de Direitos da Criança, em 89, no texto da Convenção, houve uma espécie de miscelânea entre dois sentidos contraditórios que seria o direito da criança, o entendimento da criança como sujeito de direitos, né? Uma corrente em que entende a criança como pessoa vulnerável, mas havia também, os termos que ela utiliza, né, Terry, que seriam da parte de ideólogos dos novos direitos e partidários da autodeterminação da criança, que era o seguinte: a criança ser retirada do seu caráter de vulnerabilidade, de ela poder tomar decisões quase que como se fosse um adulto. Assim, então, tem e isso aparece um pouco, ela diz que fica misturado o texto da Convenção Internacional, houve uma espécie de formação de compromisso lá, nessa questão, e é claro que depois vai aparecendo um conjunto das práticas jurídicas. Enfim, ela, inclusive, quando ela fala disso, ela fala, sobretudo em situações em várias famílias que a criança não está sendo colocada em risco, mas é obrigada a dar algum depoimento e convencer o juiz, né? É uma questão que já existe um problema, na verdade, no campo do direito, e que também já percebi muitas vezes, eu vejo quanto complicado, quando os pais, por exemplo, como é que funciona isso na prática? Os pais, sabendo que a criança vai ser escutada de uma forma que eu acho totalmente equivocada, já de antemão, e começa a pressionar a criança para que ela diga com quem quer ficar, como é que ela quer ficar, se quer ficar com o pai, quer ficar com a mãe, quanto tempo com o pai. E às vezes, e pior que quando chega, às vezes, num fórum de justiça, pode acontecer o juiz querer escutar a criança, então, enfim, várias famílias, eu tenho 1000 casos, adoro contar os casos. Se eu fosse parar aqui, eu ia contar todos os casos, porque eles são muito interessantes. Teve um que era um menino que estava, faz há pouco tempo, que eu atendi lá na Várias Famílias. Eu não me lembro agora que idade que ele tem, se tem 14, algo assim, é um jovem, jovem adolescente. Mas ele já estava há 6 anos, um processo duradouro, porque os pais estavam sempre querendo que ele dissesse o que quer ficar e tentando convencer. E quando ele veio para mim, olha, eu estou cansado, eu vou dizer logo com que eu quero ficar, porque eu só sei me livrar desse problema, porque eu tenho 6 anos sendo pressionado meus pais a dizer com que eu quero ficar, né? Então, por aí vai, né? Então é a questão aí do Estado misturado à questão do direito, a judicialização e tudo isso, né, nessa questão. Bom, e aí a gente tem que pensar o que significa, então, da criança, vista como sujeito, como objeto, né? E a gente sabe que a criança,
quando ela se a gente for pensar a criança como sujeito, né, a gente pode imaginar que ela deve responder para os seus atos, né, e da sua posição subjetiva. Mas como é que isso também aparece nessa questão, né? Enfim, eu vou retomar isso já, que eu acho que é uma questão que eu acho que a psicanálise tem muito a contribuir, né? Mas se a gente for pegar fazer um parênteses aqui para ver a questão da alienação, obviamente que bom, se a gente está falando de alienação parental, se for alienação do ponto de vista da psicanálise, é outra coisa completamente diferente, né? E fora desse campo aí da patologia né, que é criada e tudo mais, ou de uma infração qualquer às leis, né? Então, a criança, ela, né, como sujeito, ela se escreve, ela depende do outro em dois sentidos, né? Ela vai ser, em primeiro momento, assim, a gente pode dizer que ela vai ser condenada a se submeter ao campo da linguagem, a esse outro, né? Esse outro da linguagem, se vincula ao seu simbólico. E também, no outro sentido, que o desejo, né, já está destinado a se articular o desejo do outro, e o desejo por excelência marcado pela falta, né? Então, então a criança aliena, né, pode estar alienada a esse outro que em sua valência representado pela pessoa da mãe, esse outro materno, endereça a esse outro materno uma demanda de amor para que seja reconhecido como sujeito desejante, né? Agora, mata também, né, uma entrada na linguagem que força uma perda do gozo, né, e a criança, então, nesse segundo salto subjetivo, da alienação para a separação. Né? Então, a questão que passa a governar a criança, que é o que sou eu para você, e que ela endereça o outro, né, e a criança, quando ele formula todos esses porquês, né, e vários, né, para os seus pais, né, esse outro, né, representado pela mãe, enfim, o pai, permanece, né, o que está por detrás disso é a interrogação discreta sobre a causa